Olá, povo lindo de Deus. Vamos para mais uma aulinha. Agora, talvez esse vídeo fique até um pouquinho maior, porque eu pretendo encerrar esse assunto, encerrar por enquanto, o assunto escatologia consumada, o livro do Apocalipse, e se precisar nós voltamos, se algum aluno pedir, que eu tenho uma aluninha que já me gerou 2 aulas. Um assunto que nós vamos falar hoje, ela também pediu que eu falasse um pouquinho. E isso é muito bom, é o retorno de vocês. E nós vamos falar hoje para vocês sobre 2 assuntos. Primeiro é uma tal guerra, né? Gog e Magog, que os crentes esperam que aconteça no final dos tempos. E outro é um milênio também, que também os crentes esperam para o futuro. Então, essa curiosidade se dá com essa guerra, que é falada lá em Apocalipse 20, versículo 7, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então, pensando-se em Satanás como uma figura, realmente a gente pensa, né, numa criatura sendo preso, depois sendo solto, né? Mas quando a gente entende que Satanás é o espírito opositor, fica tão mais fácil para nós, né? Então vamos ver. Os 4 cantos da terra era o mundo habitado da época. E Gog e Magog é uma alusão a um personagem que foi um feroz inimigo de Israel. Mas os crentes esperam que esse Gog e Magog apareça no final dos tempos. Então, esse é o cumprimento de uma profecia que se encontra lá em Ezequiel, queridos. Capítulo 38. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Profetizar contra quem? Contra Magog. Então, vejam. Portanto, profetiza, ó homem, Ezequiel, e diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? O versículo 9 de Apocalipse vai dizer: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo e os consumiu. Então está se referindo a Jerusalém, ao arraial dos santos, a Israel. Não está falando de nós. De que arraial dos santos está falando e de que cidade amada o anjo está falando? O versículo 10 de Apocalipse 20 diz: E o diabo que os enganava, o espírito opositor, o espírito acusador, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, olha a besta, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Como esperar por uma besta que já está em morte eterna? Como esperar? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso a Bíblia diz, que é o quê? A segunda morte. Lago de fogo eterno é uma linguagem figurada para a morte eterna, segunda morte. E que morte é essa, queridos? É a morte espiritual, ela é eterna. Lago de fogo eterno. Aqueles que não foram vivificados em Cristo já vivem uma morte eterna. Então já vimos o que aconteceu em Israel no ano 70, o juízo final. Os ímpios receberam a segunda morte, que é a eterna, simbolizada pelo fogo, que nunca se apaga. Mas os crentes esperam um lago com um fogo queimando. Tudo é literal para os crentes. E com os escolhidos, olha o versículo 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Lá estão os escolhidos. Abriram-se o livro que é o da vida, e os mortos, uma linguagem figurada, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida. Linguagem totalmente figurada. Nós sabemos isso porque nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. E isso não depende de nós, não tem obra. Nós não seremos julgados por obra, queridos. É uma linguagem figurada.
O dom é presente, dom e presente de Deus. Olha bem, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Como que você fica fazendo... Desculpe, gente, me empolguei. Fazendo obra aí para Deus, porque você vai ser julgado pelas obras. Então você está contrariando a palavra, pegando um texto que está escrito lá num livro totalmente simbólico, totalmente de linguagem figurada. Então vamos ver. Agora vamos falar um pouquinho, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é isso que ficam se gloriando aí? Ah, aquela irmã é pezinho de fogo, é sapatinho de fogo, aquela ali é mulher de oração, aquela ali é missionária tal, aquela ali ora por não sei quem. Não é isso? Não é isso? E o texto diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Uma mulher que vive em oração lá, sapatinho de fogo, tem o mesmo valor, querido, que a alma mais jogada aí na rua, se Deus escolheu. Não é por obra que nós seremos julgados, né? Aí sobre o milênio, vamos falar um pouquinho para fechar esse assunto do Apocalipse. Sobre todos os temas do livro do Apocalipse, esse é o mais poetizado. Tem até 4 segmentos sobre o milênio. A primeira coisa que precisamos entender é que esses 1000 anos não é período literal, mas é uma expressão de tempo que remete à perfeição do reino de Deus. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para a numerologia usada pelo judeu. 1000 anos é um número perfeito, é a mesma coisa dos 144.000 lá do Apocalipse, que os testemunhas de Jeová dizem que são os únicos que vão entrar no céu. 144.000 é 12.000, as tribos de Israel, multiplicado por 12.000. Vai dar 144.000, que é um número simbólico dos judeus salvos. E os testemunhos de Jeová pegam isso e já fizeram uma doutrina em cima, uma denominação em cima. Como é bom viver na graça. Tem crente que diz assim, não, mas eu vivo na graça, eu sei que eu sou salva pela graça. Graça é dom imerecido, não é isso não, querido. Você pode pertencer à igreja, ter todos os títulos do mundo, mas não vive na graça. Porque vive cheio de leis, cheio de misticismo, interpreta a Bíblia de forma errada e fica pregando, carregando atrás de você muitos incautos, porque ouvem de você e vão entender a Bíblia desse jeito errado. Então vamos ver. Existem segmentos sobre esse reino milenar de Jesus aqui na Terra, né? Ensinam que Jesus virá aqui, que viverá 1000 anos aqui. As pessoas complicam que é tão simples. Se você acha o livro do Apocalipse um livro complicado, tenha certeza que é porque você aprendeu que tudo que está ali vai se cumprir num futuro, de forma literal. Por isso você acha esse livro complicado. Se você entender que toda linguagem contida no livro é uma linguagem simbólica e figurada, e que tudo já se cumpriu, você sentirá uma leveza que só a vida em graça poderá te proporcionar. Então vejamos, as igrejas pregam que Satanás será preso por 1000 anos e Cristo reinará durante esse período. Veja bem, depois Deus saltará Satanás para ele vir perseguir as nações. Oh, meu Deus! Queridos, que Deus é esse? Que depois de levar a sua igreja, traz de novo sua igreja para sofrer com o anticristo e com Satanás. Que Deus é esse, queridos? Hoje o reino de Deus está dentro de nós e nós estamos vivendo o milênio com Cristo. E ele então virá nos encontrar quando nós formos arrebatados na nossa morte. Ele vem ao nosso encontro e nos arrebata, ele arrebatando a nossa igreja. Olha esse anjo de 1,18, do capítulo 1,18. Eu que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do abismo. Pronto. Cristo está com as chaves. Nós somos dele. Nada a temer. Apocalipse 20, versículo 2. Vai dizer que esse anjo é Jesus, que prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Pronto. Esse espírito opositor, esse espírito acusador, Cristo prendeu, não tem mais autoridade sobre o seu filho, salvo por ele, escolhido por ele e que vive na graça. O dragão aqui, quando João fala, é o Império Romano. Os adjetivos diabo,
opositor, Satanás, acusador. Grande dragão vermelho representa todo o sistema que se opunha aos filhos de Deus daquela época. As 7 cabeças, vamos ver o que significa? Em Apocalipse 17:9, aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Roma era conhecida como a cidade das 7 colinas. A mulher que está assentada sobre as 7 colinas, que é Roma, no caso, essa mulher é Jerusalém, que estava sendo corrompida. Tinha deixado o seu Deus, estava andando segundo os costumes romanos. Hoje não é assim que a igreja está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus? O grande dragão era o Império Romano, que é Roma, com seus 10 imperadores, que foi usado como juízo sobre Israel. Quando fala que prendeu por 1000 anos, vejam bem, essa prisão foi a limitação que Deus deu, que o Deus pôs sobre o Império Romano, para que a sua igreja não fosse extinta da terra. A igreja avançou porque Deus limitou o dragão, o Império Romano. O Império Romano perseguiu, mas não exterminou com a igreja do Senhor Jesus, porque ele prendeu esse dragão. O Império Romano matou Jesus e os apóstolos, mas a igreja avançou e chegou até nós. Quem falou essa expressão 1000 anos, queridos? 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, foi o apóstolo Pedro. E sempre que se lê essa profecia, vem logo alguém e cita o apóstolo Pedro dizendo assim, mas um dia é como 1000 anos. Queridos, olha o que ele diz, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Mas ele completa, e 1000 anos como um dia. É a linguagem de numerologia dos judeus. Mas se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, sendo assim, nós podemos dizer que o Satanás dos crentes foi preso por um dia. 1000 anos também não é como um dia, 1000 dias não é como um ano, como 1000 anos. Então nós podemos dizer que o Satanás dos crentes foi preso como um dia. Por que se prega esse milênio literal se está dizendo que 1000 anos é como um dia também? Então vejam bem, o importante é a certeza de que Cristo já está reinando em nós, que nós já estamos no nosso milênio. E Paulo aos Romanos, no capítulo 5, diz assim, se pela ofensa de um, que foi Adão, e por meio de um só, que foi Adão, reinou a morte, não diz que foi pela ofensa de Satanás, de dragão vermelho, mas pela ofensa de um, que é Adão. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Reinarão em vida, olha o que Paulo está dizendo, querido. Quem recebe Jesus Cristo, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O meu milênio, o reinado meu com Cristo, o reinado de Cristo em mim, foi quando eu fui escolhida por Jesus Cristo. Então eu reino com Cristo. Vou repetir. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça, que é a eleição de Deus, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso significa que eu estou reinando o meu milênio em vida. E eu não tenho culpa se você não tomou posse desse milênio com Cristo. Agora só o que me aguarda é o arrebatamento, quando eu passar dessa morte para a vida. Queridos, vivam na graça, é muito bom viver em graça. Graça sobre graça. Me aguardem no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Meu